Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a aula 16 e vamos continuar no assunto sobre o segmento que os ensinadores devem seguir, né, para que haja um aproveitamento e um conhecimento cristão viável e maduro para a igreja, né? Como nós dissemos na aula passada, às vezes nós não podemos querer falar tudo de uma vez. Há diferentes níveis de cristão dentro da nossa igreja, né? Repetindo o que falamos na aula passada, aqueles que estão iniciando agora, aqueles que já têm um tempo, né? E precisam de entender o que é a caminhada cristã, e aqueles que já estão bem lá na frente precisam de desenvolver um caráter, né? Então, cada fase, a última fase depende da segunda e da primeira, a segunda depende da primeira, não é? Então é o que nós vamos ver. E hoje nós vamos ver mais um tópico, tá joia? Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá. Só um momento, ok? Aula número 16, continuando com os fundamentos, né? Os conteúdos para que haja uma educação igualitária dentro da igreja, que haja uma sequência sadia dentro da igreja para os cristãos, para a membresia que está nela, né? Então, não adianta nós queremos adiantar as coisas, né? Aquela velha frase, né? Colocar os bois na frente do carro, o carro na frente dos bois, mas termos, desculpa, mas termos uma sequência lógica que leva ao crescimento espiritual, ok? O segundo ponto chama-se o caminho cristão, é o caminho da maturidade. Então, eles são assuntos que levam ao crescimento espiritual. Depois que eu entendi, né, o que se passou na minha vida, quem é Cristo, quem é Deus, né, o arrependimento, o que aconteceu comigo, a nova vida. Agora, eu passo a ter o quê? A ter assuntos que me levem ao meu crescimento espiritual. Então, é aquilo que eu disse, às vezes vai ter assuntos que vão ser repetidos em cada fase, porém a profundidade é a diferença. Então, para quem está começando, às vezes esse assunto ele é apresentado de uma forma prática. Na maturidade, ele é apresentado de uma forma mais profunda, né, no crescimento espiritual. E quando é maduro, ele é apresentado de uma forma de realmente entender, praticar e passar, ok? Então, os assuntos que nos leva ao crescimento espiritual, é o caminho cristão, é a velha e a nova maneira de viver, o relacionamento entre irmãos, isso é muito importante. Saber entender o que é materialismo, avareza, inveja e ira. A diferença entre essas coisas e o que cada uma leva, né, no procedimento da vida cristã. Falsidade e mentira. Também é um assunto muito importante, não é? A Bíblia fala muito sobre isso, falsos profetas, que no final do tempo viriam muito enganando a muitos, não é? A fé esfriaria, haveria um tempo de apostasia. Então, enfim, isso tudo está dentro dessa falsidade e mentira. E o cristão tem que saber para ele se relacionar com Deus de uma forma em que ele cresça, né, e seja firme.
Também tem o amor fraternal, a comunhão. Eu falei o relacionamento entre irmãos e agora a comunhão. O relacionamento entre irmãos é aquilo que é uma necessidade para o crescimento da igreja. A comunhão já é uma necessidade que eu tenho para com a igreja e para com Deus, ok? Com a igreja e Deus. É a minha comunhão. É o meu serviço. O que a Bíblia pede para que eu faça? Onde eu me encaixo dentro dos dons? Como saber que eu tenho um dom? Faz parte do crescimento espiritual. E a obra, o fruto e os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz o que para mim? Já que Jesus disse que ele seria enviado como o Consolador. E ele é que convence também o homem do seu pecado. Então aí eu começo a trabalhar com essa faixa já mais madura, né? O que é a obra, o fruto e os dons do Espírito Santo, né? Então, digamos assim, se fosse estágios, ele estaria no segundo estágio. Então, a igreja tem que ter muito bem isso definido no seu campo de ensino, no seu contexto de ensino. Não misturar uma coisa com a outra para que, tentando fazer a coisa certa, haja confusão no ensino, não é? E isso tem que ser muito bem observado para que haja, né, uma educação cristã saudável dentro da igreja. Deus é organizado e pede para que os seus filhos sejam organizados. É mais ou menos isso que a gente está passando aqui. É lógico que há muitas outras coisas, nós estamos mostrando o superficial, as coisas principais. Mas, ensinadores, atentos se nós estamos seguindo essas linhas, né, esses estágios para a membresia da nossa igreja. Amém? Com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.